Bom dia, meus amores! E aí, prontos para a aula de hoje? Hoje é quarta-feira, 3 de março de 2021, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre substantivo. Vocês lembram lá o que é substantivo? Exatamente. Substantivo, ele serve para nomear as coisas. Lembra que a gente estudou isso em sala de aula, vimos vários exemplos. Todas as coisas têm nome. Lembram do poema? Então, tudo tem nome. Então, o substantivo ele serve exatamente para isso. Ele está nomeando as coisas. Não tem como dizer, aquela coisa lá. Que coisa? A coisa. Mas qual o nome dessa coisa, disso que você está se referindo? Ao lápis. Então, lápis. Este objeto aqui tem um nome. O nome dele é lápis. Então, logo, lápis é um substantivo. O substantivo, ele dá nome a seres, né? Pessoas, animais. Dá nome a objetos. Pode ser mesa, cadeira, dá nome a lugares, né? Cidade do Crato, Juazeiro, né? Ou um lugar, por exemplo, um apartamento, a casa. Então, tudo isso é substantivo, né? Há sentimentos, tá bom? Então, tudo que tiver um nome é um substantivo. O que a gente vai ver hoje é que o substantivo ele é classificado em comum e próprio. Tem outras classificações, mas a gente vai ver depois. Hoje nós vamos entender qual é o substantivo, o que é um substantivo comum e o que é um substantivo próprio. Vocês vão dizer, tia, tá complicando minha vida. Não tô. Tô aqui para facilitar a vida de vocês. Vocês vão entender direitinho. Olha só. Separei aqui substantivo comum e substantivo próprio. Ó, se vocês começarem a observar, substantivo comum, toda palavrinha que for um substantivo comum, vou colocar assim para ficar melhor, vai ser escrito com letra minúscula, inicial minúsculo. Ó. Homem, cavalo, tá? Laranja e cadeira, tá bom? Homem, cavalo, laranja e cadeira são substantivos comuns. Mas, tio, como é que eu vou identificar um substantivo comum? Abra o livro de vocês aí na página 31, que ele traz uma explicação bem interessante. Ó. Tanto meninas como Arabella, Carolina e Maria são substantivos, pois são palavras que nomeiam pessoas. Então, a palavra meninas, se você pegar uma frase com a palavra as meninas são bonitas, qual o substantivo aí? Meninas. Mas se disser Arabella, Carolina e Maria são bonitas, também são substantivos. A gente vai entender exatamente isso. Meninas é um substantivo comum, porque o substantivo comum, ele diz aqui, ó, substantivos comuns são palavras que dão nome a todos os seres de uma mesma espécie. Então, a palavra menina se refere às meninas, né? Aquelas que a gente está citando, a Arabella, Carolina e Maria. Então, a palavra meninas é um substantivo comum. Mas quando eu falo o nome dessas meninas, Arabella, Carolina e Maria, aí já é um substantivo próprio, quando eu falo o nome dessas meninas, entendeu? Então, se eu colocar lá a frase, as meninas são bonitas, eu sei, indique o substantivo e sua classificação. Então, vai ser substantivo comum, meninas é um substantivo comum. Mas se tiver Arabella, Maria e Carolina são bonitas, então é o substantivo próprio, é o nome dessas meninas, tá? Então, olha aqui, ó. Tanto meninas como Arabella, Carolina e Maria são substantivos, pois são palavras que nomeiam pessoas. Meninas é uma forma genérica de se referir a algumas pessoas. E Arabella, Carolina e Maria são formas mais específicas. Leia esta classificação. Então, aí na página 31, ele traz o exemplo que eu disse, ó. Meninas é um substantivo comum, está se referindo às meninas, né? E quando vem o nome delas, é substantivo próprio. Aí ele diz, substantivo comum são palavras que dão nome a todos os seres de uma mesma espécie. Por exemplo, cidade, país, menina. Os substantivos comuns começam com a letra minúscula, que eu falei para vocês. Já os substantivos próprios são palavras que nomeiam seres únicos, por exemplo, Belo Horizonte, Brasil e Maria. Os substantivos próprios começam com letra maiúscula. Então, prestem atenção. Quando eu falo a palavra cidade, ele é um substantivo comum, a cidade, né? Depois existem várias cidades. Mas quando eu falo o nome desta cidade, aí é um substantivo próprio, que ele diz aqui, ó, que nomeiam seres únicos, então é o nome daquele lugar, o nome daquela pessoa, entendeu? Eu posso muito bem me referir a Ituaci.
O menino da minha sala, aquele menino da minha sala é muito estudioso. Aquele menino, o menino é um substantivo, tá? Mas é um substantivo comum. Eu estou me referindo a uma criança, mas eu não estou dando o nome dele. Mas quando eu digo Heitor é um menino muito estudioso, então a palavra Heitor está dando nome àquela criança. É o nome dele, se refere a ele. Então, Heitor é um substantivo próprio, vocês estão me entendendo? Aí, olha só o exemplo aqui, ó. Substantivo comum. Homem, estou me referindo a uma espécie, a espécie humana. Então, homem é um substantivo comum. Cavalo, substantivo comum, né? É um animal. Laranja e cadeira, tá? São todos escritos com O, a inicial minúscula. Quando eu venho para o substantivo próprio, temos aqui o nome Maria, nome de pessoa, começa com letra maiúscula. Crato, nome de lugar, começa com letra maiúscula. E Coca-Cola, tia, Coca-Cola é o nome de uma marca, sim. Então, toda marca, a marca de uma roupa, de um suco, de um móvel, ele também é um substantivo próprio e deve ser escrito com inicial maiúscula. Eu trouxe aqui uns exemplos para que vocês possam entender. Olha só, vamos ler aqui, ó. A cidade amanheceu cinza. Vou dar mais pertinho assim. A cidade amanheceu cinza. Já coloquei aqui, ó, destaquei cidade, é um substantivo comum, tá? A palavra cidade, ela é um substantivo, estou me referindo a um lugar, não estou? Então, é um substantivo comum. Quando eu der o nome deste lugar, aí vai ser próprio, olha só. São Paulo amanheceu cinza. Então, no lugar da palavra cidade, eu substituir pelo nome da cidade, aquela palavra que se refere àquele lugar. Se eu disser, a cidade amanheceu cinza, eu posso estar me referindo a várias cidades. Tem Crato, Juazeiro, Barbalha, São Paulo, tem Farias Brito, Várzea Alegre, Iguatu, existem milhares e milhões de cidades, tá? Então, quando eu falo a palavra cidade, é um substantivo comum, eu estou me referindo a um lugar, tá? Mas quando eu digo o nome dessa cidade, aí é um substantivo próprio, eu estou dando nome àquele lugar. Lembra que ele fala aqui, ó, que o substantivo próprio são palavras que nomeiam seres únicos. Então, eu sou única. Então, Kessia sou eu. Não podem existir outras pessoas com o nome Kessia, mas igual a mim, euzinha, só tenho uma, né? Então, poderia ser aqui Crato amanheceu cinza, né? Rio de Janeiro amanheceu cinza, ou Fortaleza. Então, a palavra cidade está se referindo a um lugar, então é um substantivo comum. Quando eu uso o nome dessa cidade, é próprio. Poderia ser outro exemplo. Eu já usei o das meninas, né? Que no caso, as meninas são bonitas. Meninas, estou me referindo a um grupo de pessoas. É o substantivo comum. Mas quando eu dou o nome a elas, né? A esse ser único, eu estou dando um substantivo próprio. Então, nome de pessoas, nome de lugares, ou até nome de marca, mas o que vocês precisam focar mesmo é nome de pessoas, nome de lugares, é substantivo próprio e começa com letra maiúscula. Já o substantivo comum é com letra minúscula. O homem, ou o nome do objeto, todo e qualquer objeto, é um substantivo comum, tá bom? Então, vamos para a atividade para que vocês possam entender melhor. Aí tem, ó, questão 1. Que nomes aparecem no poema? Aquele poema que a gente leu sobre as meninas. Quais são os nomes que aparecem? Aí, ele pede os nomes delas, né? O substantivo próprio, o nome da pessoa. Aí nós temos 3 meninas, vocês vão colocar o nome delas. Questão 2. No título do poema, qual é a palavra que se refere a esses nomes de maneira genérica? Genérica é o quê? Não estou dizendo o nome delas, mas é uma palavra que se refere a elas. Qual é a palavra que se refere? Eu usei lá, é Arabella, Carolina e Maria, mas qual palavra eu posso usar e me referir a elas? Meninas? Já está até dando a resposta, mas só para que vocês entendam. Então, meninas é uma palavra que está se referindo, né? Está indicando
né? Que tem as meninas, que são uma, duas ou mais meninas, está no plural, entenderam? Eu posso dizer assim, como eu disse o exemplo, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. João é bonito. João é bonito, mas eu poderia dizer assim também. O menino é bonito. Tá? O menino se refere àquela criança, aquele menino que eu estou tentando passar como exemplo. Mas aí vai ser um substantivo comum. O menino. Quando eu colocar João é bonito, aí eu vou estar usando substantivo próprio. Comum está, a palavra o menino é bonito, é substantivo, vai estar se referindo ao menino, né? Àquela criança. Mas aí quando eu coloco o nome dela, eu uso o substantivo próprio. Já estou indicando realmente aquela pessoa, tá? Aí temos aqui o que eu já li para vocês, que é a explicação. Vamos para a questão 3. Releia as duas primeiras estrofes e anote no quadro os substantivos próprios e os substantivos comuns. As duas primeiras estrofes, tia vai ler aqui para vocês. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. Então, essas duas estrofes. Me diga aí quais são os substantivos próprios dessas estrofes. Lembra o que é substantivo próprio? São palavras que nomeiam seres únicos, nomes de lugares, nome de pessoas. E o substantivo comum, você pensa, se próprio é nome de lugar, nome de pessoa, comum é tudo que não for nome de pessoa nem de lugar. São os objetos, são, por exemplo, o lápis, a borracha, são os sentimentos, as qualidades que a gente dá, pode ser alguma substância, né? Então, tudo que não for próprio vai ser comum. Concordam? Página 32, tem assim, ó, questão 4. Leia o trecho de uma biografia da poetisa Cecília de Meireles. Filha de Carlos Alberto de Carvalho Meireles, funcionário do Banco do Brasil, S.A, e de D, né, que aí pode ser Dona Matilde, pode ser não, Dona Matilde Benevides Meireles, professora municipal. Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu em 7 de novembro de 1901, na Tijuca, Rio de Janeiro. Foi a única sobrevivente dos 4 filhos do casal. O pai faleceu 3 meses antes do seu nascimento e sua mãe quando ainda não tinha 3 anos. Criou-a a partir de então sua avó, Dona Jacinta Garcia Benevides. Então, aí uma biografia, são as informações sobre a Cecília Meireles, tá? É onde ela nasceu, quando nasceu, quem eram as pessoas que conviviam com ela. Lógico que a biografia pode ser bem maior, trazer mais informações, mas aqui no caso ele trouxe mais resumido só onde ela nasceu, quem foram os pais, um pouquinho da vida dela. Aí letra A, circule no quadro apenas os substantivos comuns. Então ele traz várias palavras, né? Ó, filha, funcionário, Matilde, pai, avó, Jacinta, Tijuca, professor e Rio de Janeiro. Você vai circular as palavras que vocês acham que são substantivos comuns, tá bom? B. Quanto aos substantivos próprios, copie do texto. Aí vocês vão lá, tem que dizer 2 nomes de pessoas. Então, vocês vão lá no texto procurar o nome de 2 pessoas, que é substantivo próprio, nome de pessoa, e vão colocar aqui, tá? Nome completo. Um nome de um estabelecimento. Qual é o nome de um estabelecimento que aparece nesse texto? De um lugar, tá? Um estabelecimento. Estabelecimento a gente tem, vou lá na bodega, vou lá na loja de roupa. Então, isso é um estabelecimento. Qual o nome do bairro? O nome do bairro. Que bairro é citado nesse texto? Você vai colocar o nome. E o nome de cidade. Então, observa só que ele diz, na letra B, quanto aos substantivos próprios. Então, nome de pessoa, nome de estabelecimento, nome de lugar, né? Que aí, no caso, é o nome da cidade. Você vai colocar. No caso, a palavra cidade aí é comum, mas aí ele quer o substantivo próprio, o nome daquele lugar especificamente. Se eu digo cidade, podem ser várias, mas eu quero saber aquela. Eu quero saber o nome daquele bairro. Se eu digo assim, Laura, você vai ter que ir lá na cidade do Crato e fazer uma entrega para mim, lá num bairro. Aí você vai dizer, tá, mas que bairro? Existem vários bairros, tem Vila Alta, tem Mirandão, tem Centro, tem Seminário. Aí você vai dizer, sim, tia, mas qual é o bairro? Eu sei que eu vou em um lugar, no bairro, mas qual o nome desse bairro? Então, o nome do bairro, o nome da cidade, o nome da pessoa é um substantivo próprio, entendeu?
C. Escreva um parágrafo com as seguintes informações suas. Então, aqui são suas informações, ó. Nome dos seus pais ou responsáveis. Nome da cidade onde nasceu e nome da sua escola. Então, as suas informações aqui serão dadas. E lembrando que quando ele pede o nome dos seus pais ou responsáveis, é nome de pessoa. Então, o nome de pessoa começa com letra maiúscula, é substantivo próprio. Assim como o nome da cidade onde você nasceu é um substantivo próprio, o nome do lugar, então letra maiúscula. E assim como o nome da sua escola, é um lugar, a palavra escola, ela é um substantivo, mas eu quero saber o nome da escola, substantivo próprio, palavra escola comum, e o nome da escola próprio, tá? Página 33. Leia os substantivos abaixo e escreva-os no quadro usando letra cursiva. Então, ele traz aí várias palavrinhas, né? São substantivos, e ele quer que vocês coloquem da maneira correta. Quais são os substantivos comuns e quais são os substantivos próprios? Lembrando que o comum é com letra minúscula, ele quer que você faça a letra cursiva, mas respeitando essa regra. Substantivo comum, letra minúscula, tá? E o substantivo próprio, inicial maiúscula, tá bom? Não é toda a palavrinha, não, é só a inicial maiúscula. Por último, diz, observe a cena e escreva frases de acordo com as orientações. Vocês vão observar essa imagem aqui. O que está acontecendo? Aí, letra A. Descreva a imagem usando pelo menos 4 substantivos comuns. Observem detalhadamente. Pensem no que é substantivo comum, que eu expliquei o que é o próprio. E você vai escrever na letra A uma frase, descrever a imagem, né, com frases, e trazendo 4 substantivos comuns. Na B, você vai fazer o seguinte, ó. Escolha 2 personagens dessa cena e imagine o que eles estão fazendo. Narre essa cena usando ao menos 2 substantivos próprios. Por exemplo, substantivo próprio é o nome de quê? Nome de pessoas, nome de lugar. Então, vocês poderiam dar nome a essas pessoas, a esses personagens que estão aí nessa imagem. Então, deixa a critério de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. É realmente um conteúdo que vocês podem sentir mais uma dificuldade, mas se sentir dificuldade, fala comigo e a gente vai aprendendo mais no decorrer das nossas aulas, tá bom? Beijos e até mais. Tchau, tchau.